Olá, amigos. Eita, tô travado aqui. Vamos lá. Olá, amigos. Boa noite. Nós estamos aqui tendo uma experiência com vocês através de uma live no Face. A gente tem tentado se adequar a essa realidade que nós estamos vivendo com o coronavírus. E eu entendo que com as crises, nós às vezes nos perdemos diante de algumas situações e nós precisamos nos adaptar, né? Confesso que para mim também foi um desafio. Esse desafio foi está sendo agora concretizado em nome de Jesus, mas eu creio que tem outros desafios para nós vivemos como igreja. A igreja não para, a igreja permanece, ela continua unida a Jesus. Eu estou no propósito de oração todos os dias, às 3 da manhã, às 7 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, né? Eu queria convidar você a estar orando comigo por essas pessoas que estão lutando agora por essa crise no nosso país e no mundo todo. Então, feche seus olhos aí, vamos falar com Deus um pouquinho? Nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer pela oportunidade que nós temos de dedicar a nossa vida ao Senhor, de dedicar, Pai, o nosso tempo a Ti. Quero pedir agora, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos iluminar para esses minutos que vamos ter aqui juntos através das redes sociais. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha também abençoar e proteger aqueles que estão na linha de frente nessa guerra diante da crise que nós estamos vendo hoje com a pandemia do coronavírus. Pai, eu quero te pedir também que nos ajude como igreja, para que nós possamos, quem sabe, através dessa crise, aprender a ser igreja e não apenas estar na igreja. Abençoe, Pai, cada um dos líderes nesse país, nessas igrejas, líderes que estão lutando para o benefício dessa população, Pai. Cuide de nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? A gente tem algumas questões aí para poder estar falando com vocês. A princípio, o propósito da nossa live aqui é estar falando aí sobre algumas medidas que nós tomamos em relação ao nosso distrito aqui do São Jacinto, em Teófilo Otoni. A gente tem visto aí que tem alguns irmãos que estão acompanhando a gente. É muito bom poder ter contato com vocês, prazer compartilhar a palavra de Deus, né? Mas antes de abrir a Bíblia, eu queria dar algumas orientações. Nós temos tomado algumas medidas em relação ao coronavírus. É claro que foram feitos alguns decretos diante do governo estadual, municipal também, e a igreja ela está se adequando a esses decretos. Nosso propósito é estar contribuindo para que essa crise ela possa passar o mais rápido possível, né? Ela começa com uma crise de saúde, se torna uma crise econômica, uma crise política, e com certeza ela também afeta a nossa vida espiritual. Então, quais foram as questões que nós avaliamos aqui? Dando uma lida no livro de Atos, capítulo 2, nós vimos que a igreja primitiva, ela tinha algumas características. A primeira dela é que eles eram perseverantes. Diante da crise que eles estavam vivendo, uma igreja perseguida, eles permaneceram perseverantes na doutrina. Irmãos, nós precisamos permanecer perseverantes também. Nós precisamos permanecer perseverantes estudando a palavra de Deus. Nós, como eu sempre digo, nós não podemos depender só de pregação que o pastor está fazendo ou que alguém está fazendo. Agora é hora de agarrar-se a Deus, você buscar cada vez mais poderosamente a presença de Deus na sua vida. Então, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de estudar a lição. Quem sabe agora é hora de você fazer aquele ano bíblico que você talvez ainda não conseguiu, né? Então, persevere na doutrina, persevere buscando a presença de Deus. Eu tenho recebido algumas ligações de alguns irmãos que estão tendo alguma dificuldade em relação aos cultos. Especialmente aqui na cidade de Itaflotone, nós estivemos comunicando aí com as autoridades e o decreto, ele foi, de alguma forma, modificado, alterado, para poder estar atendendo a necessidade espiritual do nosso povo, né? Então, o decreto diz agora que nós podemos ter essa reunião, até ter essa reunião com 30 pessoas, até no máximo 30 pessoas, desde que sejam seguidos os procedimentos de saúde, com o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento e a higienização do ambiente, né?
Os líderes de Teoflotone, nós já conseguimos estar conversando com as comissões das igrejas de Teoflotone, mas as outras igrejas do distrito também estão convidadas a gente está conversando um pouquinho mais para ver a possibilidade de não estar ferindo aquilo que foi colocado diante das nossas autoridades, né? Então, qual que é a proposta? Que os cultos na sexta-feira de manhã, as igrejas que ainda permanecem tendo algum tipo de reunião religiosa, que transformem em momentos de reflexão. Então, as igrejas maiores podem estar formando por classes e as menores podem estar fazendo de alguma forma, se for preciso, dividir o culto, mas não, se não tiver mais que 30 pessoas, pode estar separando pelo menos 1 hora de programação, tá bom? É importante que não passe esse período de 1 hora. Nesses cultos nós temos louvor, nós temos uma reflexão bíblica, nós podemos estar fazendo um momento de oração muito importante, podemos estar devolvendo os dízimos e ofertas, e eu queria destacar para a igreja aquilo que é essencial no momento que nós estamos vivendo. A igreja de Atos, capítulo 2, eles cuidavam uns dos outros. E um outro momento que é muito importante nós vivermos é a arrecadação de alimentos. Nós precisamos intensificar a arrecadação de alimentos, porque muitas pessoas estão ficando desempregadas. Elas vão precisar, e algumas já estão precisando, de alimento para estar mantendo aí a sua família. Então, quem sabe, vamos conversar nas redes sociais com os nossos amigos. Você não precisa de ficar saindo, quem sabe, mas você pode estar solicitando as pessoas que levem até você, você pode estar levando até a igreja para estar recebendo esses alimentos. É importante que esses alimentos também, ao serem recebidos, possam ser higienizados, para evitar também o alastramento da doença, tá certo? Então, olha, eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão. Nós estamos evitando esses momentos públicos, né, diante dessa situação, né? E como é que vamos manter a comunhão? A orientação agora é que nós consigamos viver a experiência de Atos também. É claro que naquela época não tinha um telefone para poder estar fazendo uma ligação. Então, hoje, você pode estar conectando com seu irmão através de um telefone. Faça uma ligação para os irmãos da igreja, para os seus amigos. Não fique totalmente isolado do mundo, porque isso pode trazer um prejuízo emocional para a sua vida. Então, a orientação é que os professores estejam ligando para os seus alunos. Terceiro aspecto, partir o pão. Então, nós, através do culto de sábado, quando estiver acontecendo, ou de alguma outra forma, alguma loja estiver aberta ainda, algum irmão que tem alguma loja aberta, nós podemos estar fazendo essa arrecadação de alimentos e a entrega, e também eles perseveravam na oração. A oração ela é essencial no momento que estamos vivendo, irmãos. E aí eu propus aqui para os nossos irmãos na Igreja Central São Jacinto, que nós estivéssemos separando alguns momentos de oração. Aqueles que têm mais dificuldade, escolhem pelo menos 2 ou 3 desses momentos, né? Mas às 3 horas da manhã, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Esses horários nós estamos propondo como momento de oração, um movimento de oração, na verdade, né? Então, você ora e, se possível, seria interessante postar nas suas redes sociais, nos seus status, que você está orando, quem sabe colocar uma foto sua, da sua família. Seria interessante para motivar e mobilizar outras pessoas a também estar em oração. Outro recadinho que eu queria dar para vocês é que logo após aqui o nosso momento, às 19h30, nós vamos ter a classe bíblica com o pastor Luiz Gonçalves. Não perca essa oportunidade. A Novo Tempo vai estar transmitindo essa classe bíblica. Então, assim, os links nós já enviamos. Quem tiver alguma dificuldade, pode estar chamando a gente aqui no WhatsApp, a gente vai estar passando para vocês, ou até mesmo aqui na descrição do nosso vídeo, aí nós vamos estar enviando o link. Mas qualquer dificuldade, NT Play, você vai conseguir pesquisa NT Play no Google e você vai achar aí o link da Novo Tempo ao vivo, tá joia? Então, domingos, 19h30, Luiz Gonçalves. Terças e sextas-feiras, às 19 horas, pastor Raimundo Gonçalves, que é irmão do pastor Luiz Gonçalves, tá joia? O pastor Raimundo não vai estar sendo transmitido pela Novo Tempo, vai estar sendo transmitido pela página Adventista Sudeste. E aí depois nós podemos estar passando para vocês também, aqueles que ainda não tiverem contato com essas redes. Tá joia? Vamos lá. Hoje eu separei um tema para a gente poder estar meditando na palavra de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, você pode estar abrindo no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Nós vamos estar lendo aqui a partir do verso 11.
Já abriu a sua Bíblia? Eu queria fazer mais uma oração nesse momento. Oremos. Nosso Deus, a tua palavra está aberta e nós queremos pedir que o teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a entender os teus planos para nós. Nos ajude a entender a tua vontade e os teus conselhos para nós nessa noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus 27, verso 11 em diante. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: Qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher enviou uma mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse a Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Então Pilatos disse: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Essa é uma história bem conhecida da palavra de Deus, e essa história, ela me faz pensar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo na nossa vida hoje, né? Foi um momento de crise para Jesus, um momento em que ele tinha que tomar uma decisão final, se ele realmente ia ser o sacrifício vivo por cada um de nós. E diante dessa crise, Jesus manteve firme diante da decisão dele. A questão mais importante hoje, e que eu queria avaliar com vocês, quais foram as decisões tomadas naquele dia. Diante da crise, o que aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus pensaram a respeito do que estava acontecendo? Diante da crise que nós estamos vendo hoje, uma crise, como eu já disse, uma crise de tanto na área da saúde, tanto na área emocional, na área espiritual, uma crise política. Essa crise, ela está afetando todos nós, de alguma forma ela está afetando. A questão é, quem é você diante dessa crise? Qual é a sua decisão diante dessa crise? Nós podemos ver aqui, na crise em que Jesus viveu, 3 grupos de pessoas. E essas 3 grupos de pessoas, eu queria fazer um convite a você a dar uma avaliada sobre eles. Por questão do tempo, eu não quero atrapalhar o momento que nós vamos ter na sequência, às 19h30. Nós vamos apenas citar as pessoas que estavam envolvidas naquela crise. O primeiro grupo de pessoas que nós vemos nessa crise são aqueles que decidiram ou que conheceram Jesus ou procuraram conhecer Jesus. Talvez seja a sua oportunidade nesse momento de também tentar conhecer Jesus. Algumas pessoas estão, quem sabe, na Bíblia pela primeira vez, outras estão tentando conhecer, ir mais para a igreja, com medo do apocalipse, aquela coisa toda. Mas não deveria ser essa a sua motivação com medo da morte. A sua motivação deveria ser em relação a conhecer a Jesus. E aí, você conhece a Jesus? Você sabe quem ele é? Nós temos aqui algumas pessoas. Nós temos, por exemplo, os líderes. Os líderes, eles conheciam Jesus? Eu creio que eles conheceram aquilo que eles quiseram conhecer a respeito dele. Contrataram pessoas para estar
pesquisando e conhecendo quem era essa pessoa chamada Jesus. Nós temos ali os chefes e os sacerdotes. Essas pessoas, eles estudavam para saber quem era o Messias. Então, eles dedicaram a vida toda para conhecer a Jesus. Então, mais um grupo interessante aqui, né? A multidão que estava ali ao redor da crucifixão de Jesus era uma multidão muito especial. Eles viram e ouviram os feitos por Jesus. Uma semana antes, se você lembrar, é o momento que Jesus estava entrando em Jerusalém. E neste momento, eles gritavam, Hosana aos filhos de Davi, né? Todos felizes porque Jesus ia ser rei. Estavam felizes naquele momento. Mas a mesma multidão, provavelmente uma boa parte daquelas pessoas, agora estava diante da cruz dizendo crucificam. Nós temos agora Pedro, também conhecia Jesus, estava envolvido na história. Diante dessa situação, Pedro estava com vergonha de Jesus. Ele foi escolhido por Jesus, viveu 3 anos com Jesus, e mesmo sabendo quem era Jesus, decidiu abandonar Jesus. Ah, pastor, mas eu conheço Jesus. Que bom, é muito importante. Mas conhecer Jesus não é tudo. Precisa de algo mais nessa trajetória. Nós temos mais pessoas, nós temos Pilatos. Pilatos pergunta, quem é você? E ele responde, olha, estou em silêncio. Na verdade, Jesus não responde nada, né? Pilatos diz, quem é você? Quem é você? A mulher dele manda recado. E Pilatos tenta conhecer Jesus. Tenta conhecer Jesus. Nós temos Judas que se ofereceu para trabalhar, nós temos os soldados que também ouviram coisas boas sobre Jesus, mas também ouviram coisas ruins, questões de tumultos, né? O que eu acho interessante sobre os soldados é que os soldados conheciam aquilo que as pessoas falavam para eles sobre Jesus. E eu fico pensando, será que às vezes nós também não temos falado coisas ruins? A imagem de Jesus que nós temos passado hoje não tem sido negativa ao invés de positiva? É uma questão que a gente tem que perguntar. Conheceram Jesus? Conheciam, sabiam que ele era. Mas o que eles sabiam sobre Jesus? O que as pessoas estão sabendo sobre Jesus hoje? Nós temos os ladrões, puderam conhecer Jesus pouco tempo, uma situação muito limitada. Nós temos o centurião, que estava ali crucificando Jesus. Nós temos as mulheres, as discípulas, todas as pessoas ali ao redor de Jesus. Nós temos José, que era um grande líder, um homem rico, que decidiu entregar depois a vida a Jesus, mas até esse momento ele tinha vergonha. Era uma pessoa de certa forma discreta. Nós temos Simão, que estava andando ali pela cidade e foi pegado, quem sabe, de uma forma assim que ele não imaginava, e agora começa a andar com Jesus. E nós temos Herodes também, um outro líder religioso que pôde ter a oportunidade de conhecer Jesus. Conhecer Jesus é importante? É muito importante. Agora entenda, todas essas pessoas estavam envolvidas no momento da morte de Jesus e no sacrifício de Jesus. Todos eles conheciam a Jesus. Mas será que isso foi suficiente para a salvação deles? Será que conhecer Jesus foi suficiente para resolver o problema deles? Nós podemos ver também um outro grupo de pessoas. Na verdade, essas mesmas pessoas, de alguma forma, tomaram uma outra decisão. Primeiro, conhecer Jesus. Segundo, tomaram a decisão de defender. Defender o quê? Eu queria dizer para vocês que no momento de crise nós temos que ter muito cuidado com o que nós defendemos. Às vezes nós queremos defender aquilo que não precisa de defesa. Às vezes a gente quer defender Jesus e a igreja, sendo que Jesus nunca pediu para que a gente fosse advogado dele, né? E a gente vê que nós temos os líderes defendendo a religião, os sacerdotes defendendo a religião, nós temos uma multidão defendendo a igreja deles, entendeu? Cada um defendia aquilo que conhecia. A visão que eles tinham de Jesus levava a eles a defender alguma coisa. Nós tínhamos Pedro, lembra de Pedro? Pedro, um pouco antes de Jesus ser aprisionado, ele disse, Senhor, olha, se qualquer um fugir, eu não fujo. Pode contar comigo. E acontece que, infelizmente, Pedro fugiu também. Mas Pedro, antes de fugir, ele quis mostrar que ele defendia Jesus. Ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Nós sabemos a história, o que aconteceu, e o que eu acho legal é que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não era isso que eu esperava de você. Às vezes nós queremos defender a igreja atacando pessoas, sendo que o que elas precisam não é desse ataque. Jesus não quer que você defenda ele,
matando pessoas, ferindo pessoas. Nós temos Pilatos, tentou defender Jesus. Ele fala, você sabe que eu tenho o poder de te libertar. Você sabe que se eu quiser, você sai daqui. Então me ajude a te ajudar. Nós temos Judas, que desesperado derrama as moedas de volta lá para os sacerdotes e fala, olha, eu me arrependo, ele é inocente, ele é inocente. Mas no fundo do coração dele, ele só entendeu que o plano dele deu errado. Nós temos os soldados que, de alguma forma, estavam defendendo o governo deles, pensando que assim, eu sou pago para isso, vou fazer o que eu tenho que fazer. Todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Nós temos os ladrões, tínhamos um que estava defendendo a sua vida, tentando sair da cruz de qualquer forma, xingando Jesus até mesmo, e o outro que tentou defender a sua salvação. E falou para o seu amigo, dizendo, olha, você não sabe que isso aí é inocente? Nós somos culpados, mas ele não. Nós temos o centurião, que estava defendendo o seu trabalho, nós temos as mulheres que cuidavam de Jesus, estavam à distância cuidando de Jesus, nós temos Simão, que carregou a cruz e conseguiu entender e ver o amor de Jesus, nós temos Herodes, que estava defendendo o seu reinado, o seu governo. Todos eles defenderam alguma coisa. Diante dessa crise, hoje, o que você tem defendido? Tenha cuidado, porque muitas vezes nós estamos envolvidos muito com a política, estamos muito envolvidos com a questão religiosa e acabamos misturando as coisas. Acabamos misturando e confundindo o plano de Deus. Deus tem um plano de cuidar de cada um de nós e essa crise ela vai ser uma oportunidade para a gente se aproximar de Jesus. Cuidado se você tem defendido mais a igreja do que as pessoas que Deus ama e Deus cuida. Mas nós também podemos ver uma terceira decisão que foi tomada naquele dia da morte de Jesus. Algumas pessoas, na verdade, todas elas tomaram uma decisão. Todas elas decidiram ou aceitar ou rejeitar Jesus. Aceitar ou rejeitar. Nós podemos ver que os líderes, eles tomaram a decisão de rejeitar a Jesus. Nós vemos que os sacerdotes, eles zombavam de Jesus e eles rejeitaram a Jesus. Aqueles que estudaram para poder conhecer a Jesus, rejeitaram o Deus que eles tanto aguardavam. Nós temos uma multidão de pessoas que pediu Barrabás e ainda gritou que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Eles também rejeitaram Jesus. Nós temos Pedro, que diante dessa situação, envergonhado com o pecado dele, ele rejeitou Jesus também, fugiu, tentou resolver as coisas do jeito dele. Nós temos Pilatos, que também tentou conhecer Jesus, defendeu Jesus, mas quando ele viu que andar com Jesus seria, de alguma forma, prejudicial para o futuro dele, ele entendeu que rejeitar Jesus era mais importante naquele momento. E nós sabemos que Pilatos depois nunca mais teve paz, porque soube desde o começo que estava matando uma pessoa inocente. Nós temos Judas, que durante a sua vida até aceitou Jesus, defendeu Jesus, ele conheceu, defendeu Jesus, mas no fim ele rejeitou Jesus, quando ele resolveu os problemas dele com as próprias mãos. Não seja como Judas, amigo. Não seja como Judas. O problema de Judas é que ele tentou resolver os problemas com as próprias mãos. Nós temos os soldados que despiram Jesus, roubaram a capa, zombaram, bateram. Eles também rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias. Nós temos os ladrões, um se entrega, o outro rejeita. Nós temos o centurião que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos as mulheres que observavam ao longe o que tudo estava acontecendo. Nós temos José, que pede depois, na sequência, ele pede para poder carregar o corpo de Jesus. Nós temos Herodes também, que rejeita Jesus. Enfim, basicamente, nós temos dois grupos. O primeiro grupo que nós podemos separar aqui nessa história são os discípulos. E o segundo grupo são os zombadores. Todos eles puderam conhecer, todos eles puderam defender e todos eles puderam tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar Jesus. Mas o que é interessante desses dois grupos é que os discípulos também se dividem em dois grupos. O primeiro grupo dos discípulos são aqueles que seguem de longe. Nós temos as mulheres, nós temos os curiosos, que se decepcionaram com Jesus. Esses discípulos que seguem de longe, eles ficam decepcionados quando a crise
ela ataca, e a igreja não consegue tomar uma atitude conforme eles imaginam que seria o ideal. Eles se decepcionam e têm a tendência e a tentação de se afastar de Jesus. É claro que é melhor você estar seguindo Jesus de longe do que não estar nem seguindo. Mas entenda, às vezes seguir Jesus de longe é perigoso, porque você pode tomar uma decisão errada. Nós temos aqueles discípulos que seguiram Jesus de perto. Quem são eles? João, Simão e o José, que estava ali bem pertinho de Jesus. Agora, eu queria acrescentar uma pessoa que de alguma forma foi afetada por Jesus. O centurião, que nunca andou com Jesus, talvez não conhecia tudo sobre Jesus, provavelmente, mas diante da situação final, ele tomou uma decisão. Ele aceitou Jesus, porque ele estava perto da cruz. Amigo, não se engane. Não pense que andando longe da cruz, você vai poder viver uma experiência maravilhosa com Deus. As grandes experiências com Deus, elas são vividas por aqueles que andam perto da cruz. O que fazer de Jesus diante da cruz? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é se colocar diante dele e pedir que ele ilumine os seus passos e aceitá-lo como seu Salvador. O segundo grupo são os batedores, aqueles que levados pela ocasião, uma multidão e os soldados que seguiam apenas os seus líderes. Cuidado por não fazer parte, para não fazer parte da multidão. Cuidado para não ficar só seguindo o líder. Aquele que segue só os líderes acaba tomando decisões erradas. Então entenda, se você tem que tomar uma decisão na sua vida, não espere o pastor da igreja dizer para você o caminho certo. Não espere um líder espiritual ou um líder político tomar uma decisão correta. Você vai respeitar a decisão dele e a orientação. Mas entenda, a decisão quem toma é você, com base na palavra de Deus e na orientação que Deus tem te dado. E nós temos também as autoridades, que é o segundo grupo dos zombadores. Pilatos, Herodes e até mesmo os líderes judeus, que faziam o seu serviço. Todos eles puderam conhecer Jesus, defender Jesus. E isso é muito importante. Mas entenda, diante dessa situação da morte de Jesus, o que você pode fazer com ele? Só conhecer Jesus? Só defender Jesus? Ou será que agora não é o momento de você aceitar Jesus plenamente no seu coração? Eu acho interessante que o texto bíblico, mesmo capítulo 27, verso 54, para a gente terminar, diz o seguinte: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Essa foi a decisão dele. Essa foi a decisão do centurião. E a grande pergunta dessa noite é: e a sua decisão? Qual é a sua decisão? O que você está fazendo? Deus, diante dessa crise, tem ajudado você a viver de várias formas, vencer de várias formas as situações difíceis, seja emocional, seja espiritual, seja financeira. Deus tem um plano para resolver essa situação. E você? Qual a decisão que você vai tomar? Vai contentar apenas em conhecer e defender Jesus? Ou você vai aceitar Jesus? Você não pode ficar no muro nesse momento. É uma decisão. Você aceita ou você rejeita? Qual é a sua resposta para Jesus? O que você vai dizer para ele? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus, nessa noite nós queremos tomar uma decisão. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ajude diante dessa crise, conhecê-lo cada dia mais, Pai. Nos ajude, meu Deus, a não nos perder tempo com aquilo que não vai nos levar para o céu, com aquilo que não vai nos ajudar a estar mais próximo do Senhor, meu Deus. Mas, acima de tudo, nos ajude, meu Deus, a tomar uma decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Nos ajude, Pai, a colocá-lo como sendo o primeiro em nossa vida. Que agora, Pai, nós possamos aproveitar o tempo que nós sempre reclamamos que nós não temos. Possamos aproveitar esse tempo para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder cantar. Ajuda-nos, meu Deus, a cuidar das pessoas que estão sofrendo nesse momento, Pai. Ajuda-nos a economizar para poder ajudar aqueles que estão precisando também. Nós pedimos, Pai, tudo isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade para a gente poder abrir a palavra de Deus e poder estar conversando. Amém.